gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oferta e demanda e produção e custo dentro da microeconomia. E eu vou tentar explicar para vocês da forma mais fácil, utilizando como exemplo aí combustíveis, postos de gasolina, então gasolina, álcool, a de gasolina aditivada e tudo que fique mais fácil pra gente entender. Coisas do nosso dia a dia. Eu acho que isso facilita pra gente aprender um pouquinho algo que às vezes parece ser complicado. Falou? Bom, pra gente começar a falar um pouquinho, então a gente vai começar por oferta e demanda. Mas para isso a gente tem que entender que existem duas visões diferentes. A primeira, quando eu falar de demanda, eu estou falando de mercado consumidor, eu como consumidora. E se eu falar de oferta, eu sou vendedora. Para simplificar isso, a gente pensa o quê? Em preço. Para demanda, se o preço sobe, eu como consumidora não quero pagar mais caro. Eu não quero pagar 5, 6 reais na gasolina. Eu não sou louca ainda. E também, se eu falar de oferta, e o preço subiu, para mim, como vendedora, tem uma margem maior de lucro, eu vou querer ofertar mais para o cliente, eu vou querer que ele compre mais. Apesar de que na prática, isso é o contrário, né? A gente não vai comprar tanto mais caro, mas a gente tem essas duas visões diferentes aí. Bom, para começar, vamos falar de mercado. Mercado é o grupo de compradores e vendedores. Simples assim. Dentro de toda essa gama de demanda e oferta, se tem o mercado, certo? Bom, agora a gente vai falar de demanda. Demanda está negativamente relacionada com o preço. Quando o preço sobe, a demanda diminui. Porque a gente, consumidor, não é louco, a gente não quer pagar mais caro nas coisas. Ah, o preço subiu, vamos comprar mais. Não, a gente não vai fazer isso. Então, por isso que é negativamente relacionado. A gente pode ver no gráfico que quando a gente tem uma situação de preço 1 e preço 2, vamos falar da gasolina. Quanto é a gasolina, Felipe? 3,89. Eu só ponho álcool, não sei. Gasolina 3,89. Digamos que amanhã ela vai para 4 reais. Hoje a gente tinha uma demanda, amanhã ela já vai diminuir, infelizmente, porque o valor acabou subindo e a gente não vai pagar mais caro. Uma coisa que isso vai acarretar é que depois a gente vai comprar mais álcool, quem tem carro flex, né? A gente vai querer pagar mais barato. Então, por isso que está negativamente relacionado. Mas se também o contrário funciona, se o valor da gasolina hoje baixar, a gente vai lá e enche o tanque, então a demanda vai aumentar. Todos os fatores que vão influenciar nessa demanda. Então, eu vou falando para vocês, nosso editor vai listando aqui para ficar mais fácil, vocês conseguem até mesmo anotar. O que vai então influenciar que essa demanda aumente ou diminua? Preço, que eu já falei várias vezes aqui, renda do consumidor, o meu público-alvo, se eu tenho um posto de gasolina num local de classe mais alta, ou se eu tenho um local de classe mais baixa, e o valor está padronizado, isso vai demandar a minha demanda. O preço dos substitutos, por exemplo, se o álcool está extremamente mais barato que a gasolina, então isso vai fazer com que a minha demanda aumente ou diminua. O preço dos bens complementares, os gostos e preferências, eu gosto mais da gasolina porque eu acho que meu carro corre mais, ou vice-versa, então isso também vai mudar um pouquinho aí, mas como é mais particular do público consumidor, vai de cada um, então isso vai influenciar, mas vai influenciar um pouco menos. A gente também tem a expectativa de preço, um exemplo disso, a greve dos caminhoneiros. Tem greve, a oferta vai ser menor, porque a gente vai ter menos combustível, não vai chegar aqui, então vamos lá e vamos abastecer agora, porque amanhã vai estar R$ 7. O povo foi lá e encheu o tanque, não chegou a R$ 7, não na nossa região. Mas a demanda deu um pico. Eu fui uma que fui encher o tanque. Você também, né? Mas isso pode influenciar sim. A propaganda, quanto eu vou gastar de marketing. Então, eu, vendedor, vou gastar de marketing. Então, eu, comprador, vou receber essa informação em grande escala. A gente tem muita propaganda de posto da Shell. A gente tem bastante propaganda do Ipiranga. Então, às vezes, você, pela essa quantidade de propaganda, acaba demandando a ir mais lá, porque a gente tem um conhecimento que lá é melhor que passar na TV. Número de consumidores e também a variedade de bens disponíveis. Bom, falando de bens, vamos começar então falando de bens normais. Quando a renda do nosso
público-alvo do nosso consumidor aumenta, o consumo aumenta também. Esses são os bens normais. Então, quando a gente tem mais dinheiro, a gente compra mais gasolina comum, certo? Vamos pensar assim. Quando a gente tem um aumento de renda e a gente consumir menos, são bens inferiores. Um exemplo, quando a gente ganha mais, a gente põe mais gasolina. Então, a gente deixa de pôr álcool. Álcool se torna um bem inferior. E também a gente tem os bens superiores, que seriam os de luxo. Então, a gente tem uma renda maior, a gente ganha mais dinheiro e a gente vai querer consumir isso. Então, vai ter um aumento desse consumo, que seria a gasolina aditivada, por exemplo, dentro da nossa gama aí que a gente está utilizando de combustíveis. A gente vai ter também os bens substitutos. Quando a gente tem um aumento no preço de um, a gente vai ter um aumento da demanda do outro. Eu também já falei disso. Quando a gente aumentar o valor da gasolina, a gente aumenta o consumo de álcool, que vai estar mais barato, tá? Então, aí é um bem substituto. E a gente também tem os bens complementares, que quando o preço diminui de um, a demanda do outro aumenta. Um exemplo disso também, falando de gasolina, seria se a gasolina diminuir o valor, a demanda de utilização de veículos, de carros, vai aumentar. Então, é um bem complementar. Quando eu tenho a demanda de um aumentando, o do outro também, porque o valor desse baixou, a gente vai querer comprar mais e vai utilizar mais carros, certo? E vamos falar agora de oferta. A oferta é a quantidade de bens que um vendedor tem para oferecer. Oferta, né? Então, ali. Oferta está positivamente relacionada com o preço. De início eu também não entendi, mas vamos lá que eu vou tentar explicar para vocês o porquê que é isso. Lembra que eu disse no início do vídeo que a gente tinha que ter uma visão de que, quando eu falar de oferta, eu sou vendedor. Quando eu tiver um preço maior, eu tenho uma margem de lucro maior, então eu vou precisar, aliás, eu vou querer vender mais. Por isso a minha oferta vai ser maior. Então o preço da gasolina subiu. Eu vou querer ofertar mais, porque eu tenho uma margem de lucro maior, eu quero ganhar mais dinheiro. Também não sou extra. Então por isso que ela é positiva ao preço. Então agora exemplificando isso em gráfico, igual a gente fez com demanda, agora a gente tem a curva de oferta. Quando o preço aumentar, a nossa oferta também aumenta, porque eu, como vendedora, quero ter lucro. Então, falando sobre gráficos, igual a gente falou de demanda, a gente fala agora da curva de oferta. Nosso editor vai pôr para vocês. Agora, colocando esse exemplo em gráfico, igual a gente fez com demanda, a curva de oferta vai funcionar da seguinte forma. Quando o preço aumentar, a gente também aumenta a oferta. Exatamente pelo que eu disse. Eu, como vendedor, quero ter um lucro maior. Então, quando a minha margem de lucro estiver maior, eu ofereço mais para tentar vender mais e conseguir aproveitar essa margem de lucro aí. Então, por isso que ele vai ser positivo e vai estar sempre aumentando. E a gente vai falar também agora sobre os fatores que vão influenciar na oferta. Então, a gente tem o preço do bem, o preço que a gasolina está hoje, o preço dos insumos, então o valor que ela saiu da refinaria, quanto custou para que ela fosse feita, o preço dos outros bens, o preço do álcool em relação à gasolina, a tecnologia utilizada tanto nela para produção quanto eu utilizo para vender isso, os impostos, subsídios, a expectativa de preço, exatamente igual à da demanda, quando teve a greve lá dos caminhoneiros, é o mesmo exemplo, e o número de empresas que vendem esse produto. Se eu estou numa região com muitos postos, isso vai influenciar muito na minha oferta. E vamos falar também sobre equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado nada mais é que o equilíbrio entre a demanda e a oferta. Eu, como compradora, quero comprar X produtos. Eu, como vendedora, quero vender X produtos. Temos um equilíbrio. Se a gente for ver no gráfico, as linhas se cruzam e bem na interseção delas, a gente tem o ponto de equilíbrio, tanto de valor quanto de quantidade. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre produção. E para começar, a gente tem dois conceitos aí a entender. Primeiro, sobre firma. Firma é uma instituição com total objetivo em obter lucro e transformar fatores de produção em bens a serem vendidos, tá? E produção é a transformação de insumos adquiridos por essa firma, por essa empresa, em produtos que ela vai vender eventualmente. Dentro de produção, a gente vai falar de fatores de produção. Então, a gente vai ter terra,
que é o espaço físico dessa empresa, a sede dela. A gente vai ter também matéria-prima, que é o que ela vai utilizar de materiais para essa produção, e a mão de obra também. A partir disso, se a gente fabricar apenas um produto, nós temos uma produção simples. E mais de um, a gente tem uma produção múltipla. E essas duas produções aí são os processos de produção. Ainda em fatores de produção, a gente vai ter dois tipos aí. Os fixos, que eles não vão alterar a produção em si, então seria os equipamentos e a sede dessa firma. E esses fixos, eles são a curto prazo e eles têm preço fixo. Logo, eu não tenho, o meu aluguel é um preço fixo. O que eu gastei para fazer a minha sede é um preço fixo. O meu equipamento eu paguei e ele é fixo também. E a gente vai ter os variáveis. Os variáveis, eles vão sim alterar a produção se a gente tiver mais matéria-prima ou mais mão de obra, que são os fatores variáveis, a gente aumenta a nossa produção. Se eu tiver menos, eu diminuo a produção e assim por diante. Esses variáveis, eles são a longo prazo e eles têm o preço variável também. E dentro da produção a gente tem alguns fatores que a influenciam. E dentre eles são a tecnologia utilizada na produção, exemplo, nas refinarias de combustíveis, a tecnologia que é utilizada para a produção, a quantidade de mão de obra que é demandada, o capital físico utilizado, o maquinário e tudo mais, e a quantidade de área ou terra utilizada, a sede, o local que eu tenho aquela produção. Ainda dentro desse tema a gente tem aí as eficiências, a técnica e a econômica. A eficiência técnica, eu vou ter a mesma quantidade de produção, a mesma quantidade de produto a ser feito com um fator de produção menor. Então, matéria-prima, mão de obra, tudo isso reduzido. E a econômica é a mesma quantidade de produto, porém com custo menor. Dentro de produção, nós temos alguns tipos de produto. E lembrando que quando eu falar sobre eles, é sobre uma análise de produto. Então, produto total. Produto total é a quantidade, todos os produtos que eu tenho para serem vendidos. Então, todos os bens a serem vendidos são os produtos totais, de acordo com a produção. O produto médio é o produto total dividido pela quantidade de insumos que eu precisei para fazê-los. E por fim, o produto marginal. Como ele é um pouquinho mais difícil de ser entendido, eu vou dar direto um exemplo para vocês. Eu tenho 20 funcionários numa refinaria fabricando 25 mil barris por hora de um certo combustível. Vamos falar de gasolina. Se eu aumentar essa quantidade de funcionários para 21 funcionários, por exemplo, quanto eu vou produzir? Então a conta feita é a variação de 20 para 21 funcionários com a variação dos 25 mil barris que eu fabricava com 20 funcionários para com 21. Então o cálculo do produto marginal ele é feito desta forma. O produto total sendo dividido pela variação dos insumos variáveis que eu utilizei antes. É complicadinho, mas eu acho que no exemplo ficou mais fácil de entender. E por fim, a gente vai falar sobre custos. Custos a gente também tem alguns tipos aí. Vamos lá. Custo total. É total de gastos que eu tenho dentro dos fatores de produção. Todos os custos que a minha empresa tiver é o custo total. E por fim, a gente vai falar sobre custos. Custos é um pouquinho mais rápido, então a gente só vai passar alguns conceitos e eu vou tentar explicar para vocês. Custo total é o meu total de gastos dentro da produção. Então, dentro dos fatores de produção, tudo que eu gastei é o meu custo total. Eu vou ter também custo fixo. São os custos associados aos fatores de produção fixas. Imposto, aluguel, a minha sede, o maquinário, seguro. Então, são os valores fixos, aqueles que eu já conto todo mês. A gente tem também os variáveis. Os variáveis são associados aos fatores variáveis. Matéria-prima, mão de obra, a gente falou isso dentro de produção, que essas são os fatores variáveis. Então, o custo variável vai estar exclusivamente sobre essas variáveis. Acho que ficou aí bastante variável na frase, mas deu para entender que a partir de que eu falar de fatores variáveis, o custo também é. E o custo marginal vai ser o custo total decorrente do acréscimo de uma unidade produzida. Quando eu dei o exemplo do produto marginal, eu falei que se a gente aumentasse um funcionário, quanto a gente ia produzir. É praticamente a mesma coisa. Quanto eu aumentar da minha produção, é o quanto eu vou ter de custo marginal. Porém, temos aí algo a ser muito atentado.
quando eu aumentar a minha produção, de início eu vou ter uma redução de custo, porque eu já tinha um certo material comigo, então eu não vou gastar mais para isso logo de início. Só que depois eu vou ter um aumento de custo de novo, porque eu vou ter que ir atrás de insumo e mão de obra para manter isso. Então, de início, dentro do custo marginal, ele vai cair, mas depois ele vai aumentar de acordo com o aumento da minha produção. E a gente tem o custo de oportunidade. Esse custo é todo o lucro que você perde mantendo um dinheiro parado. Vou dar 2 exemplos para vocês. Todo o dinheiro que uma empresa mantém em caixa, ela poderia investir. Quanto ela está perdendo por não ter investido. Ou nós estudantes, nós não, né? Os estudantes que só estudam, quanto eles estão perdendo por só estudar e não trabalhar. Então esse é o custo de oportunidade, o quanto você perde por não investir em algo que te geraria algum lucro. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar da forma mais lúdica possível e mais leve possível, já que é uma matéria que não é tão fácil assim. Mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Vai que tem alguma coisa nova que eu vou trazer pra vocês, eu trago. Tchau!